Hi everyone! Sawadika! Olá, olá a todos! Guys, first, bom dia! Bom dia a todos! First, I want to say thank you so much for everyone that was yesterday supporting us on Miss Grand Thailand. It was amazing. And congratulations for the winner, our new Miss Grand Thailand 2023. She's beautiful. She was stunning. Oh my god, I love her dress. The way she turned it was amazing. But today, the live, hi Cambodia! And I loved to see Peach yesterday so much. I always miss her so much. Wish we can stay more together. Hopefully soon. Thank you so much, Kapunaka. But I want to say that today the live gonna be in Portuguese. Felipe Inácio, beijo, obrigada, Tárcio. Hoje, let me say first that today the live gonna be in Portuguese. Gonna be with Janete. She's my personal trainer, and honestly, she is incredible, guys. So I'll try to translate also in English for you guys, but first gonna be in Portuguese. Olá a todos, bom dia. Vou chamar a Jane aqui. Hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. Para quem não sabe, a Janete é minha personal trainer, mas assim, ela é uma pessoa maravilhosa. De verdade, gente. Aquela pessoa que a primeira vez que eu conversei com ela, a gente já se conectou. Ela tem uma história de vida super bacana. Ela já viveu várias experiências. Ela tem muito para compartilhar aqui com a gente. E principalmente sobre o assunto que todo mundo ama e todo mundo me perguntou, porque viu que o meu corpo mudou muito. Também graças à minha nutricionista, doutora Carla, um beijo. Mas também o treino, gente. Comecei a treinar de verdade. E vou chamá-la aqui agora pra vocês. Pera aí. Jane, tá? Aceitou aí? Aê! Jane, saudade! Bom dia! Muito delícia. Obrigada por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão amar a nossa conversa. A gente teve poucas aulas, né, presencial, porque eu tive que voltar já para a Tailândia, mas as nossas aulas presencial, nossas conversas que a gente teve, eu falei, gente, a gente precisa fazer uma live, porque eu acho que várias pessoas vão gostar muito de ouvir nossas experiências. Né? A gente teve, eu não sei se o áudio tá bom, se puder responder se tá tudo bem por aí, se tá chegando. Tá. Perfeito. Tá, você tá me ouvindo também? Eu e a Isa, a gente iniciou um trabalho há pouco tempo, e aí a Isa trouxe pra mim a ideia de que já eu preciso treinar, mas assim, ó, eu não quero ficar fortona não, hein? Eu quero ficar definida, eu gosto, né, dos pontos femininos. Eu falei, Isa, a gente precisa treinar pesado. Ela, sério, a gente precisa treinar membro superior, a gente precisa, além do corpo, entender que a nossa mente, ela domina tudo. Eu sempre falo muito sobre 3 pontos. Eu acho que a gente precisa acreditar em algo maior que a gente. A gente precisa entender que a gente é muito forte, não só fisicamente, mas principalmente que a gente tem uma missão aqui nessa terra. E a gente precisa fazer sem mimimi. E a Isa me surpreendeu muito, muito, muito. Porque quem vê uma Miss, fala, é uma Miss, né, gente? É uma Miss, né? A Janete é bruta, mas a Miss, a Miss é delicada, a Miss imagina-se que tem menos força. A Isa arrebenta. A Isa tem mente tão forte que você fala assim, Isa, são 50 séries de 50, ela te manda mensagem no final das 50, Jane do céu, ardeu, mas fiz. Então, alguém ardeu,
Quando a gente vê alguém Arte, com viu? sucesso, né? Enfim, como a Isa, quando a gente vê alguém com físico muito bonito, quando a gente vê alguém que chegou em algum lugar, a gente tem que parar para entender os porquês dessa pessoa, porque normalmente essa pessoa ela faz mais, mas ela não faz só com o corpo, ela faz com a mente. A Isa é uma dessas. A Isa ela faz. Ela faz. Isa, vamos escalar lá o Everest agora. Ela vai perguntar, viu? Leva o quê? Bota, tênis, tá frio, tá calor, leva água, não leva água. Então é a mente. A mente tem que estar forte, porque o corpo foi feito para levar pedrada. Jane, sabe uma vez que eu percebi? Mas às vezes Total. a mente se limita se a gente não tem o acompanhamento certo. Porque antigamente, eu não treinava muito pesado, igual você falou aqui, que eu tinha medo de crescer, não chegar no meu objetivo. Então eu sempre me limitava no meu treino, eu nunca chegava no meu potencial máximo, porque eu tinha medo. E ter uma pessoa ao lado que entende sobre o assunto, que é profissional sobre o assunto, é tão importante, porque você percebe que você vai Total. além do seu É limite. exatamente esse pensamento. A gente, a gente foi feito para se defender. Imagina, nós não escolhemos morrer. Nossa, eu vou parar de respirar e eu vou morrer. Então, nosso corpo, nossa mente foi feito para quê? Para nos manter vivos. Então, qual que é a forma de nos manter mais tempo vivos? Nos protegendo. O medo é um ponto, o satisfazer as nossas vontades alimentares é um ponto, nos defender de assuntos difíceis. Então, os assuntos difíceis, eles chegam e a gente quer saber, porque a gente quer se defender, quando na verdade a gente devia falar assim, ó, se é fofoca eu não quero agora, tá? Isso vai me atrapalhar, a gente não sabe fazer isso. E com o corpo é muito real isso, a gente vai para a atividade física, a gente quer o resultado. Mas o nosso corpo quer nos defender do momento de dor. A criar musculatura é contra-fisiológico, porque o músculo consome mais energia. Então, quando a gente vai treinar, a gente tem a concepção assim, ó, eu fiz. E aí eu vou tentar fazer da maneira mais confortável possível. Quando, na verdade, não. Tem que fazer da maneira mais desconfortável no sentido de cansaço e musculatura, que o teu corpo vai devolver de maneira muito positiva. E quando a gente muda essa forma de pensar, e eu acho que esse trabalho com os meus alunos, com as mentorias, é exatamente esse, dizer assim, ó, está tudo bem sentir dor, tá? Se não for articular, está tudo bem. Está tudo bem porque hipertrofiar, você não vai hipertrofiar fácil. Então você pode levantar a carga, que eu vou te deixar mais forte. Musculosa é um outro processo que vai depender também da sua base alimentar. E aí quando a gente faz isso com alguém, a pessoa entende, cara, ela vai anos-luz até em outras áreas da vida dela, porque ela entende assim, ó, está tudo bem não estar confortável. Tá, eu tenho um problema no meu trabalho? Tá, então está tudo bem não estar confortável, eu vou entregar um pouco mais. Eu tenho um relacionamento que às vezes não tá tão fácil porque eu quero me favorecer. Será que eu não tenho pensado dos dois lados? Você começa a trazer isso pro corpo, pra mente, pra sua postura, e aí você começa a achar as coisas mais fáceis. É muito engraçado, porque você começa a pensar assim, tá tudo bem ser difícil. Tá tudo bem. A gente vai mais longe sendo difícil mesmo. E a gente vai pro treino, parece que a gente conquista o dia, né? Depois que a gente sai do treino. É igual você falou, a gente leva esse mindset para tudo que a gente faz no nosso dia depois. E eu acho engraçado que antigamente eu tinha medo de pegar peso. Eu treinava muito cardio, muito cardio, muito cardio, principalmente quando trabalhava como modelo. Mas eu nunca conseguia chegar num corpo igual o que eu tô hoje sem, vamos dizer, passar fome, vamos dizer assim. Porque quando meu corpo parecia que não descia o peso, parecia que a quantidade de gordura não descia. E eu tinha medo, eu falei, gente, eu não vou começar a pegar peso, senão eu vou crescer, né? E fazia só cardio, só cardio, só cardio. E eu nunca tive o corpo, antigamente, quando eu fazia só cardio, igual eu tenho É hoje, muito legal. levantando peso. E Na muitas verdade, pessoas pensam assim, criou-se né? a Ainda. ideia de que se eu quero emagrecer, eu faço cardio. Se eu quero um corpo mais musculoso, eu treino musculação. Quando, na verdade, o gasto energético de um treino bem feito de musculação ultrapassa o gasto energético do cardio. Como a gente emagrece? Qual é a ideia do processo de emagrecimento? Gastar mais calorias do que você ingere. E aí, qual é o meio mais fácil de gastar mais calorias sem ficar com um déficit calórico muito agressivo, que é o passar fome, que é o viver de alface? As pessoas imaginam, uma Miss vive de alface, né? O meio mais fácil é gastar muita energia. E aí o treino te dá isso.
E aí, à medida que você treina intenso, você não vai tirar o cardio da sua vida, você vai complementar. Tanto é que dentro do nosso protocolo a gente colocou HIIT, a gente colocou cardio para que a gente continue com a base respiratória alta, no sentido de frequência cardíaca, mas o treino muito intenso. Imagina que teu corpo, para carregar uma carga muitas vezes maior que o teu peso, ele exige muita energia. Da onde ele vai tirar essa energia? Da ingestão, né, calórica do teu dia ou então do teu depósito de gordura. Então você começa a usar o teu treino como fonte energética para executar. E aí você começa o quê? Emagrecer. Emagrecer. E você fala, não, eu vou ficar muito musculosa. Não. Essa musculatura vai criando fibra, você vai ficando mais forte e você vai usando a gordura como fonte de energia. Até você pensar num processo de agora eu vou ficar maromba, forte, você precisa aumentar a tua ingesta calórica, que aí é outro processo. Então, essa condição vem desde lá de trás, Isa, que as pessoas pensavam assim, ó, se eu sou magro, eu não preciso de nada, se eu quero emagrecer, eu faço cardio, e se eu quiser ficar fit e maromba, eu treino. E aí isso tem caído por terra cada dia mais. E eu tô percebendo também que o peso eu vou aumentando cada vez mais e mais. E minha perna, não, assim, não aumenta, porque eu tinha medo de aumentar o peso, minha perna aumentar. Eu tô levantando um peso assim que eu nunca levantava, aquele, como chama aquele que puxa a perna assim? E você se sente mais forte e a perna tá mais fina, assim, mais definida, mais fina. Então, assim, eu acho super bacana. No começo, eu acho que tem que ser consistência também, né, Jane? No começo a pessoa fica meio inchada porque o músculo dá uma inchada, né, no começo. Mas é a Todas as gordura que vezes tá lá que você ainda, faz né? um treino e aí você lesiona, imagina que é como se eu tivesse pego a fibra da sua perna e passado lá no asfalto. Eu machuquei ela. Nesse processo que eu machuco essa fibra durante o exercício com carga, ela precisa se regenerar. Mas um processo inflamatório puxa água, então ela dá um pump, ela fica densa. Depois ela se regenera, cria fibra nova e aí diminui, e aí fica do tamanho certo. A ideia do peso é que o músculo em si, ele tem um volume. Exemplo, 1 quilo de músculo é isso aqui. Até tem a figura. 1 quilo de gordura, o volume é maior. Então, quando as pessoas não querem ficar maior, elas não querem ficar com mais gordura. Porque a gordura, ela é irregular, ela não é bonita. Mas o músculo, ele tem quina, ele é 3D. Então, a tua perna, o que você está vendo hoje nela, é um músculo mais denso. Por isso, o peso da balança não baixa tanto. Mas quando você se olha, você está grudada, você está cilíndrica, ele está com quina. E aí, o músculo é muito bonito. E aí, a gente começa a pegar gosto por ver o músculo. Porque gordura realmente não é bonito. Gordura também não é saudável. A gente precisa ter um percentual, mas tudo que é em desequilíbrio traz irregularidade para o corpo. Então, essa sua sensação de, poxa, eu dei uma inchadinha leve, depois a balança estagnou, subiu levemente, mas eu vou pôr a minha roupa, eu tô menor. Eu vou lá, minha cintura tá menor. Você gastou energia, você usou como fonte de energia aquela gordura e o teu músculo tá lá intacto, rígido. Fora que musculatura traz simetria corporal, traz os teus encaixes corporais. Então, provavelmente, com treino de costas, eu te passei com a ideia dos encaixes, abrindo o tronco, lombar mais rígida, corpo mais forte, então ele se encaixa melhor de pé, e aí as pessoas começam a dizer assim, você emagreceu? Você vai falar, cara, na balança nada. E as pessoas olham, não, você emagreceu. Sim, é muito legal, é muito legal. Uhum. E o metabolismo também, né? Dá uma Total, acelerada Isa, quando você tem mais 30% músculo. mais de energia. Então, consome, exemplo, se você tiver 1 quilo de gordura, você vai consumir X energia. 1 quilo de músculo, você vai consumir um X mais 30%. Então, quem tem músculo, já viu aquela galera que é musculosa e fala, meu Deus, come o universo e não engorda. O músculo consome aquela energia, que é a gordura, a caloria que você ingeriu naquela refeição, porque ele precisa de mais energia. Por isso que construir músculo, dizem que é fora do fisiológico, porque o corpo não quer. Teu corpo quer que você coma e ele armazene gordura para te manter vivo. E aí, por isso que a tua mente tem que entrar no jogo, para falar, não, eu quero criar uma outra estrutura física. Eu quero um corpo mais ativo. Eu quero dizer não para esse prato agora. Eu quero dizer não para minha cama 6 horas da manhã e eu vou treinar. E aí você começa a entrar em outra fase. A gente é pesada essa palavra médio, né? Medíocre. Mas é isso. Você sai da média das pessoas. Porque a média das pessoas fazem a mesma coisa. Comem, engordam, às vezes trabalham um pouco menos, gastam um pouco menos de energia porque elas querem se defender. E aí quem faz um pouco mais começa a fazer isso. Fala, meu, como você conseguiu? E aí não é fórmula mágica. É a sequência, é a constância que você comentou. É
Uma boa atitude feita sempre vale mais do que uma mega atitude feita uma vez por ano. Sempre, sempre. É até que antigamente, eu ia pra academia 5 vezes na semana, me matava. 1 hora e meia, 2 horas. Agora, 3 vezes por semana, assim, tem vezes que eu não vontade na academia, eu não vou, pelo menos toda semana, pelo menos, igual a gente falou, encaixou três Treino, vezes por 3 dias na semana e faz o treino lá bonitinho, é, 1 hora, acabou. No dia seguinte, não tá na academia, não vou. Não é todo dia que eu vou na academia e e tem resultado, é funciona. Eu acho que a constância, gente tem né? que entender, imagina, Elisa, como que você, nessa rotina de viagem, se arruma, sobe, desce, como que a gente conseguiria encaixar 6 treinos na semana? Né? Não, e aí você ia ter aquela sensação, não tô cumprindo, não tô tendo resultado porque eu não tô cumprindo. E aí uma das nossas conversas falou, é possível, eu vou lidar, e a gente sempre faz os nossos combinados, né? Qual é o nosso combinado? O nosso combinado é dentro da sua possibilidade. Mas dentro da sua possibilidade, se chegou quinta-feira, não foi nem um dia, você vai sexta, sábado e domingo. Mata a semana. Ah, tá, não, eu consegui segunda, quarta e sexta, beleza. Pro teu corpo faz muita diferença. É legal ter a regularidade, mas cumpra os combinados. Cumpra os combinados que o resultado vem. E à medida que a rotina vai possibilitando outro cenário, aí a gente vai aumentando, aí a gente vai dobrando as nossas metas, ou aí a gente vai revisando as nossas metas. E o muito legal, tudo isso à distância. Olha que louco, né? Uhum. E entre esse tópico que a gente estava falando antes, olha que engraçado, que você falou que você colocou o treino baseado no meu estilo de vida. Porque realmente, se tivesse colocado, Isa, vai 5 vezes na semana pra academia, eu ia me E sentir mal. No dia que eu não conseguisse ir, eu falei, gente, eu não fui 2 vezes na semana na pros academia. Daí você começa a desanimar, planos, desanimar. Aí você vê, parou. Aí você não vai mais, só porque você desanimou que você não foi 2 vezes na academia, né, na semana. Mas se a gente coloca uma meta realística pro exatamente isso. nosso dia a dia, anima a gente, motiva a gente pra gente conseguir continuar dando o nosso melhor. E é tudo igual você falou, nossa mente. Se a gente conquista o nosso treino, se a gente conquista o nosso dia, a gente se sente bem e motivada para continuar conquistando na próxima semana e Eu continuar vendo o resultado. E e a gente consegue ainda encaixar aqueles cheat days, né? Quando a gente quer comer alguma coisa e sem problema nenhum, porque você tá bem consigo mesmo e depois você É volta muito louco, né? tranquilo na Porque academia. tudo é cálculo. Então, se, provavelmente quando as pessoas falam, olha, eu não consigo um resultado, no dia a dia que eu vejo, não fez. Ou fez abaixo dos 50% do combinado. Porque, no geral, se foi calculada a sua dieta, se foi calculado o teu gasto energético, e se você executar 70, 75% do combinado, você tem resultado. E eu acho que Deus ele é muito perfeito no que faz, porque imagina um gasto excessivo, um esforço grande, porque você levantar peso, você ir para academia, você adequar a rotina, ele nos entrega um benefício equivalente. Então, o resultado é na equivalência do seu esforço. Se o seu resultado está baixo, é ardido eu te dizer isso, mas provavelmente o seu nível de entrega está baixo em qualquer área da sua, em qualquer área. Tudo que seu entendimento foca, aquilo de alguma maneira expande. Se hoje você colocar como meta, olha, daqui 6 meses eu quero estar assim, e você criar um protocolo. Qual é o protocolo? Olha, eu vou fazer isso 2 vezes por semana, isso aqui eu vou fazer 1 vez por mês, eu vou dizer não para X vezes na semana, eu vou abrir a sessão aqui. Você criou um protocolo. Pega um caderninho, cria um protocolo e cumpra. Olha, eu aposto um dedinho que não dá certo, seja para o corpo, para trabalho, para financeiro, para qualquer outro cenário da sua vida. Na dieta e no treino não é diferente das suas finanças. Se você quer economizar dinheiro, você faz escolhas, né, diferentes. Então eu não gasto, eu não passo na loja e compro. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu entrego um pouco mais, eu trabalho um pouco mais e esse saldo vem. No corpo é igualzinho. Quer emagrecer, come menos. Quer emagrecer e ter mais encaixe corporal, treina mais. O treino é o teu trabalho mais. Então você trabalha nas duas frentes, o teu corpo vai te devolver e limpa a sua mente.
limpa mesmo, assim. Eu sou cristã, Isa. Então, eu acredito fielmente que Deus, ele é um ser de extrema sabedoria que nos deu 80 anos em média para viver nessa terra muito bem. E aí a gente sofre, a gente sofre todo dia. 70% nem aconteceu e você está sofrendo. Então, limpa a mente. Organiza o teu roteiro de vida. Coloca algumas prioridades. Escolhe 2, 3, que isso aqui eu vou fazer. Sol, chuva. Cara, daqui 6 meses você me conta. Não dá erro, não dá. Sim, Jane, é igual você falou agora, quando a gente estava conversando no treino, uma coisa que você me falou que virou muito a minha chave foi que você falou agora que é igual, é igual a conta bancária. Você vai querer comer, comer mais do que você pode gastar, ou você vai querer comer menos, aí você pode economizar e guardar dinheiro. Então, É virou a uma, minha chave, eu falei, nossa, uma conta. verdade, né? Se eu gastar tudo, eu acho que eu não vou É ter isso. dinheiro nenhum, acho que eu tenho Lembra que a gente que falou saber assim, ó, economizar. imagina que seu corpo todos os dias é sua conta bancária. Então, todos os dias você recebe 2 mil reais, 2 mil dólares, euros, enfim, para você gastar com comida. Todos os dias. Então, beleza. E aí, desses 2 mil, você tem ganhado peso. Porque, poxa, você está comendo bastante, você está tendo muito dinheiro para comer. E aí você decide que agora não, que agora você vai economizar desses 2 mil para deixar um saldo lá. Então, ao invés de você gastar 2 mil, você começa a gastar 1.500. E aí você descobre que desses 1.500 euros, reais, o que for, um suco de laranja custa 400. Você toma o suco, cara? Não, porque, cara, você tem 1.500 para gastar nesse dia. Um suco de laranja custa 400 calorias dos teus 1.500. O que você vai fazer? Você vai ler rótulo e vai comer mais barato, menos calórico, porque você tem pouco dinheiro. Você, de novo, você está pensando lá, eu vou economizar dinheiro. Não, todos os dias você gasta, o teu metabolismo tem um gasto energético de 1.500 calorias, você ingere 2 mil, você tenta fazer algumas coisas para maquiar ali, continua ingerindo muita caloria, gastando muito, ficando no vermelho e engordando. Então, como que você quer fazer uma dieta e emagrecer, sendo que você não sabe nem quanto você gasta, nem quanto você ganha? Então, não dá para economizar sabendo quanto gasta, sem saber quanto gasta, quanto ganha, não dá. Então, hoje, se você quiser emagrecer, se a tua palavra for emagrecimento, você tem 2 frentes. Gasta mais energia e começa a economizar caloria. Vou comer um chocolate desse tamanho, tem 300 calorias, cara, nem come isso aí. Come um negócio maior, um pão com ovo, 250 calorias, vai te saciar, e aí você vai continuar bem até o final do dia. É pequeno, é calórico, cara, tira. Você vai engordar e não vai matar sua fome, que é o pior, porque daí você vai comer por vontade e vai comer por fome e vai gastar pouca energia e você vai ficar mais lento. E aí você vai levantar menos, você vai gastar menos energia e aí por si só você vai ficar gordo. Gordo. E seu paladar acostuma depois, né? Gente, só deixa eu falar uma coisa. Pra todo mundo que tem pergunta, eu salvei umas perguntinhas que vocês fizeram pra mim no box. Vou depois conversar com a Jane. E também, se vocês quiserem mandar a perguntinha aqui, também manda que a gente vai olhar as perguntinhas aqui, já vai responder vocês. Que você estava falando que você é cristã, Jane, também sou cristã. E Deus fala na Bíblia sobre a importância de Exatamente. domínio próprio. É muito importante. E às vezes a gente, coisa boba, a gente se perde. Então é muito importante a gente sempre se lembrar. Eu Total. acho que é um exercício diário. É igual tudo na vida. A gente tem que treinar. A gente treina o músculo do corpo, da mente. Então é sempre um treinamento diário. E esse treinamento da mente, que é o domínio próprio, leva a benefícios A, também a no gente, nosso corpo. Igual a gente está mulheres, né? conversando E eu aqui acho que a agora. maioria daqui que a gente tem aqui é mulher, né? Mulher, ela sempre tá um passo à frente no sentido de corpo e tudo isso, porque as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Quem puder, ler esse livro, independente da religião. É um livro que te ensina muito e ele fala sobre quem domina o falar tem sabedoria. Quem se cala, até um bobo quando se cala parece sábio. Ele fala que quando você pensa para escolher, o teu corpo padece menos. O que a gente tem passado hoje em dia com tudo? Ansiedade. Ansiedade é a aflição por algo que não aconteceu e você já está vivendo aquilo. E aí, à medida que a gente começa a viver o que não aconteceu, a gente começa a fazer escolhas ruins. E aí a ideia do domínio próprio é exatamente isso. É entender que fase você está
e dominar o cenário que você está. O passado já foi, o presente vai vir, o futuro vai vir. Nós temos o hoje. Hoje, o que eu, num domingo, consigo fazer em direção ao meu resultado e à minha vontade? Eu nem sei qual é a minha vontade. Começa sabendo, ó, eu quero isso para mim. Como eu começo a agir em direção a isso, com o domínio próprio da situação, porque daí eu começo a entender o contexto e agir em direção àquilo. Gente, quem tem sucesso faz isso todo tempo. Eu convivo com pessoas, eu sou muito curiosa para entender. Eu parei para Isa, eu falei, Isa, conta para mim, não foi, Isa? Conta para mim como que você chegou. Conta, me conta, porque, cara, não é todo mundo que chega. Quantas misgas você conhece? Eu, a Isa. Então, assim, como você chegou? Eu pego um empresário, cara, que o cara foi muito longe, como você chegou? E é unânime. As pessoas falam muito hoje sobre ser positivo e pensar positivo, mas o que elas querem dizer é assim, ó, entenda a fase que você está, crie um cenário positivo de onde você quer chegar, domine essa situação. Você não vai fazer isso com tudo, você vai fazer isso com uma área da tua vida, no máximo duas. E a Bíblia traz muito conhecimento. O livro de Provérbios, então, te diz muitas coisas, muitas. E aí, se não for religião, busca E acho que fé, também fé, né, Jane? Eu acho que se a gente não tem fé, a gente não acredita no nosso tá? potencial, a gente não confia Nem no começa. futuro, e aí começa a ansiedade, começa a dúvida, e se tiver dúvida, você não alcança. Também é um treinamento diário, porque às vezes sempre acontece coisas na nossa vida que a gente fala, putz, será? Mas a fé sempre tem que ser maior. Quando a fé é maior, uma coisa, eu quero comentar uma coisa sobre o Muito meu legal. concurso. Isso graças à minha mãe, que eu acredito que eu conquistei essa coroa. Também sempre batalhei, sempre foi meu sonho. As pessoas vê a conquista, né? Às vezes, igual você falou, não vê do que a gente sacrificou para chegar lá, do que eu treinei, não apenas o corpo, mas também a mente. E vários aspectos para chegar aqui hoje e poder entregar a melhor versão de mim. Mas uma coisa que eu tenho certeza que influenciou muito foi a fé inabalável da minha Ela é mãe, fantástica. que passou para mim. Porque pelo fato da minha mãe ter me falado desde pequena que Deus profetizou na barriga dela que eu ia ser Miss um dia, e eu, desde quando eu era pequena, crescendo, minha mãe me falava que eu ia ser Miss, que eu ia ser Miss. Era uma fé inabalável. Assim, eu tenho certeza que Deus chegou e conversou com ela, mas se eu não fosse uma pessoa que eu também não acreditasse, que eu não tivesse fé, ia virar e falar: minha mãe tá ainda ficando doida. Porque ninguém assim desceu assim, falou assim: você vai ser Miss esse dia, nananana. É fé, é aqui dentro, é do coração. Então eu sempre tinha isso na minha cabeça. Minha mãe falou que um dia eu vou ser Miss, eu vou ser Miss. E é muito importante, às vezes a gente não tem esse suporte da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, mas tenta encontrar em você mesmo. Se você não é religioso, espiritual, você não tem uma religião, talvez por livros, o que você acredita, mas sempre mantenha essa fé que aquilo que você quer na sua vida, aquilo que você acredita vai acontecer, porque essa é uma parte muito importante para você conquistar o que você quiser na sua E vida, é você acreditar, pouco, você né? ter Porque fé naquilo. tua mãe me contou essa história. E você me contou. E aí eu fiz a pergunta que eu fiz pra ela foi, tá, mas e aí, o que você fez? Ah, o que eu fiz? Treinei pose, me mantive magra, fui atrás de onde tinha, dei a cara a tapa, viajei, fui procurar, porque a fé era tão forte de que aquilo. A fé é o firme fundamento das coisas que você não viu, mas você creu. Então a gente acredita. Eu não apalpei, né? Mas eu creio que isso vai acontecer. E aí ela começou por ter tanta fé e acreditar tanto que aquilo é real, que ela começou a agir. Agir. Exemplo, agiu. Então, ela não viu, tá? Ela foi lá, bateu na primeira porta do que tinha que fazer, não viu. Não, mas eu tenho fé, eu continuo. Aí foi na segunda, poxa, as coisas às vezes clarearam um pouquinho, não, eu tenho fé, eu continuo. Aí na terceira, a porta fechou, não, eu tenho fé, eu continuo. Na quarta, você talvez não leva tanto jeito, não, eu tenho fé, eu continuo, eu continuo, eu continuo, eu continuo. Aí a hora que você apalpa, você fala assim, ó, e eu acho que
né? Eu tenho certeza que a Isa deve ter passado por isso, porque eu já passei algumas vezes na minha vida. Quando você apalpa, as pessoas falam, nossa, muito parabéns. Você fala, você age assim, ó, eu sabia. Não é egocentrismo, mas você viveu tanto aquilo e fez tanto por aquilo, tanto que para Plantou você. tanto, né? Que a lei é essa, você colhe o que você planta. Você fala, Deus, plantei tanto, tá na hora da colheita nessa também. Acho que você pode cobrar de papai também, né? Quando você planta, você Essa, colhe. É lei. Tudo na essa é vida é uma- lei. É lei, gente. É igual minha mãe fala. Minha mãe me fala, você não pode. Você vai querer daqui até ali? Você não pode você tem desligar a gravidade pra ela voando, porque é lei. No Tem mundo lei, tem tem lei. lei. E aí, quando você apalpa, a pessoa fala assim, mas você não tá feliz? Eu estou feliz. Mas eu plantei e eu confio tanto no Deus que eu sirvo que era inevitável a colheita. Era inevitável. Não sei se agora, se depois, se daqui 10 anos. É inevitável. Eu acredito fielmente. Eu trabalho das 4 da manhã às 9 da noite. Cara, é inevitável não dar certo. Ah, João, mas você é ego? Não, é inevitável. Porque em algum, eu tenho meu mentor espiritual, que é o Espírito Santo, que tudo que eu faço, eu pergunto. O Espírito Santo é por aqui? E ele fala pra gente, viu? Não é loucura, não, ele fala. É por aqui? E aí eu acordo muito cedo. Eu vou até a hora que eu posso. E aí eu tento entregar muito. É inevitável. Isa, é inevitável você não ter sucesso. Porque tudo que você faz. Quando eu conheci a Isa, eu falei, gente, que pessoa é essa? Ela tá sempre arrumada, sempre bem-humorada, sempre gosta e trata todo mundo com a humildade do tamanho do mundo. Gente, é inevitável você não gostar dela. É inevitável. Então é uma é muito louco. Igualmente. É uma pessoa incrível. Meu Deus, uma pessoa super do bem, super inteligente. E a primeira vez que eu sentei pra ter aula com a Jana, a gente passou tipo 40 minutos só conversando no começo. Aí depois a gente começou a aula. Uma pessoa super É, dedicada também. Muito feliz de chamar de amiga agora, ter você perto, Jane. E a pessoa abençoada, tem uma mulher de Deus, que é é. Deus. E Nossa aí você Senhora, começa a mulher conhecer a completa. pessoa, porque imagina, eu não sei, enfim, quem tá ouvindo, mas se tiver que guardar uma mensagem desse tempo que a gente tá passando junto, imagina, hoje é domingo, a semana ela começou já. Você pode chegar onde você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você pode sonhar o mais alto que você conseguir. E aí, dentro desse sonho muito alto, pega um caderno, coloca a data, escolha o teu sonho, descreva ele com minúcia de detalhe. E depois dessa página de minúcias de detalhe, vai para a segunda e fala: o que eu posso fazer? Escreva. Começo aqui, faço isso, coloca a data. Porque junto com o sonho vem uma ação. E aí a ação é a semeadura. A semeadura tem que ter colheita. Vai chegar em algum lugar. E aí você vai passar por todos esses processos como alguém que plantou muito. E aí as pessoas vão começar a notar em você essa mudança de atitude, de frequência. Eu acredito muito em frequência. A gente emana muita energia, a gente recebe muito. E aí, à medida que isso for acontecendo, quando alguém for te perguntar o que você fez para chegar lá, você vai perceber que você fez muita coisa. Mas a primeira delas foi: eu parei, eu decidi o que eu queria, eu sonhei muito alto porque eu acredito em algo maior que eu. E eu comecei a agir. E aí, depois que eu comecei a agir, uma coisa trouxe a outra. E se tiver dúvida, independente do que você acredita, se conecta com algo maior que você. Entenda que você não está nessa terra sem propósito. Ninguém está aqui sem propósito. Você não nasceu para nascer, morrer e ir embora daqui como se nada tivesse acontecido. E o seu propósito está sempre linkado às pessoas. O que você está fazendo hoje não tinha que ser para ganhar dinheiro. Não deveria. E aí, à medida que isso for se direcionando, você vai muito longe. Eu bati um papo com a Isa e falei: Isa, qual que é o teu propósito? Ela falou: Já, minha causa é essa. Isa, qual que é o seu maior sonho? Já, meu maior sonho é esse. Isa, o que você tá fazendo? Cara, eu já tô fazendo isso, isso, isso. É muito louco porque tem pra quê, por quê e pra quem. Tem toda uma trajetória e você vai chegar. E aí, quando a gente fala de corpo, então, cara, não tem forma, não tem almoço grátis. Você vai ter que acordar, levantar e fazer. Porque se fosse algo que alguém pudesse colocar uma máquina em você e te transformar, cara, estariam todos iguais nessa terra. E Deus, ele é tão perfeito que a medida do esforço é a medida da entrega. Não tem o que fazer, não tem. Sim. E, Jane, você comentou também sobre frequência. O que eu acho bacana é que eu acredito que todas as religiões, todos os pensamentos estão muito conectados, porque você vê
profundamente em cada um deles, eu Muito, acredito muito. também muito em vibração. E você vê que a fé é falta de medo. Você perde o medo. Quando você tem Exato. fé, você tem coragem. Você Essa vibra, né, nessa coragem, nessa fé. E vamos tirar lá do começo. Como que Deus criou a Terra? Foi com o pensamento. Como a gente sente emoção? Vem primeiro do nosso pensamento. E daí a gente sente emoção, e fé, coragem, medo, que isso vibra de volta para o universo. E eu tava vendo um livro esses dias, se você pensar do que o universo é feito, qual é a matéria do universo, você quebrar cada partícula e cada quebrando a partícula de cada objeto, a a gente mesma coisa. chega, falou lá, as partículas como se não existe. É também vibração. Não existe, é vibração também. São vibrações que fazem as moléculas que daí criam o objeto. E o nosso pensamento também. Então, é tão forte nosso pensamento, nossa emoção, que é por isso que você fala, a Isa sempre chega, tá animada, tá positiva. Gente, não é porque não acontece coisa, ai, a vida dela é perfeita, ela chega aqui toda vez rindo, sorri. Não. Mas porque eu sempre. Como que eu falo essa palavra em português? Frio. Eu administro todas as coisas que acontecem na minha vida para sempre olhar o lado positivo, ou o lado de ser grata, o lado de amor, porque eu sei que se eu sentir isso, independente se são coisas ruins que acontecem na minha vida, eu vou estar sentindo essa vibração maior e vou estar atraindo coisas melhores para minha vida A cada gente, vez mais e mais. Então, eu acredito muito que você tem sempre que ter esse olhar. Por isso que eu sempre falo às pessoas, eu dou até o exemplo do meu avô, que ele era tetraplégico, ele nunca reclamava, porque é algo muito forte. Eu acredito que ele tinha essa sabedoria e mudou muito a vida dele. E eu peguei essa sabedoria através dele, através da minha mãe, que me passou através de livro, através da igreja, que é isso que também é a igreja, que Deus fala para nós na Bíblia. Amor, passa ó, amor para as pessoas. Amor é a maior vibração que existe. Quando você dá amor para outra pessoa, porque no final das contas a gente é só um, gente. Eu sei que a gente tem a nossa vida, a gente vive, a gente tem ego, a gente tem que viver a nossa vida, tá? Mas no final, quando a gente morre, a gente ainda é só um. O que a gente é criado da da mesma matéria, da mesma alma. Então, quando a gente passa amor para outra pessoa, a gente chega numa vibração tão alta que realmente é a vibração de quem nós a somos, que gente, Deus é amor. E quando eu tive essa percepção, mudou minha vida a gente totalmente. percebe, é muito engraçado, né? Que a gente normalmente entrega o que a gente tem muito, né? A gente tem muito, então, seja uma positividade, seja uma forma de pensar, seja um direcionamento. Eu mesmo tenho uma linguagem muito direta. E aí, só que existe dentro de mim uma vontade muito grande de fazer o outro melhorar. E aí tem gente que tem essa vontade e é muito doce para falar. Tem gente que tem essa vontade e é muito pedreira, sou eu. E aí você pega a Isa, que ela tem, né, sempre um olhar para as coisas de uma maneira, tipo, o que é bom nessa história toda? Tá um caos. O que é bom nessa história toda? O que eu aprendo no meio de tudo isso? E aí a gente começa a criar na nossa mente um estímulo e uma sequência de pensar sempre igual. Por isso que conviver com o negativo é muito perigoso. Conviver com gente que pensa muito abaixo da sua frequência é muito perigoso, porque de alguma forma você começa a espelhar. E aí, dentro do que a Isa trouxe, o mundo não é bonito, gente. As pessoas não são tão boas. Os cenários, eles são muito ardidos. As respostas que a gente recebe, mesmo com boas atitudes, elas são ruins. As pessoas, muitas vezes, nos devolvem de uma maneira muito ruim, né? Enfim, mesmo que a nossa entrega seja boa, mas que se eu entender que eu crio a minha realidade dentro da minha mente primeiro. Exemplo, se eu pensar agora, ó, eu tô aqui na Maldivas, fecho o olho, eu me sinto com o pé na areia, eu consigo sentir, arrepiar e tal. E eu consigo trazer isso de uma maneira muito real, cara, o em volta vai ter que se adaptar à tua mente.
Não é você ao em volta. Vai ter que achar um caminho. Ou a pessoa vai sair de perto de você e não vai ficar, porque não vai aguentar. Ou ela vai ter que se adaptar a você. E aí você começa, ao invés de você receber aquilo e trazer como dor, seja no casamento, na família, você começa a emanar, a entregar, a entregar. E aí quando isso transborda de um jeito muito maior, você começa a palpar aquilo que sua mente criou, de alguma forma. Se você falar assim, ó, agora, faz o teste aí. Não vejo fulano há muito tempo, mas pensa mesmo, pensa na característica dessa pessoa, pensa no momento que você está junto. Gente, teu telefone, chegou uma mensagem dessa pessoa. Real, real, porque a gente emana energia quando a gente concentra naquilo. Se eu começar a pensar, eu já tive cenários de vida enormes onde eu falei, olha, eu quero isso deste jeito. E eu gastei muito tempo vendo aquilo. Olha, eu quero isso desse jeito. Quando eu vi aquilo acontecer, parecia um déjà vu, porque eu já vi tanto aquilo, eu já agi tanto em direção àquilo, que aquilo veio à realidade. Então, não é conversa de coach, não é conversa de perdedor, de, ai, meu Deus, eu vou ser positiva. Não, não existe positivismo burro. Existe uma ciência por trás disso que diz que nós criamos a nossa realidade à medida da nossa forma de pensar e que nós somos micropartículas que se juntaram por algum motivo. Então, não existe acaso. Existe plantio e colheita. Existe atitude, pensamento em direção àquilo que você quer construir. Seja o teu glúteo, né, que você gostaria, seja o abdômen chapado, ou seja o melhor emprego da sua vida. Se você parar, se organizar e andar em direção àquilo, cara, você tem 80 anos para construir. Vai ter que chegar, né? Não tem como. Uhum. E estava falando de pensamento, Jânia, também quero ressaltar que nós não somos os nossos pensamentos, porque às vezes, infelizmente, a gente tá nesse mundo, a gente é humano e temos ego, todos nós temos. Eu acredito que a nossa luta diária é cada vez mais quebrar esse ego, porque quando a gente quebra o nosso ego, a gente consegue sentir mais amor pro próximo. E o nosso ego, que a gente pode dizer até que é o mal desse mundo, dos nomes da Bíblia, dizem, sempre às vezes joga pensamento na nossa cabeça, tipo, ai, pensamento ruim, sabe? Até às vezes você pensa, nossa, sabe, tô pensando isso, mas é que horror que eu tô pensando isso. A gente sempre tem, às vezes, que isso acontece. Mas eu acredito que a luta também diária da nossa vida em espiritualidade é você quebrando esse ego, porque você não é os seus pensamentos. A gente tá nesse mundo e a gente foi, como que fala? Colocado em... Cresceu, você pode fazer isso, pode fazer isso. Então você cresceu no que é certo, no que é errado. Então, você não todos os seus pensamentos. Você pode virar e falar, oh, isso aqui não tá certo. Vamos colocar amor nesse pensamento, que eu acredito que amor é a maior energia. Vamos tirar esse pensamento. E esse pensamento sai, e esse ego vai quebrando. Mas igual eu falei, é diário. Sempre você tem que se conectar da forma que você gosta de se conectar. Eu gosto de orar, eu sempre leio a Bíblia, tem gente que medita, ou da melhor forma que se conecta. Mas é tão importante você sempre se conectar diariamente com esse ser maior que tá dentro de você, porque vai quebrando esse ego que também tá dentro de você. Mas não é você. A gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente cria, né? De pensamento. Exemplo, pensando em corpo, né? Acho que tem uma pessoa perguntou aqui, nossa, como eu faço pra ganhar peso? Eu sempre perco e tal. Imagina que hoje você está assim. E quando você reflete você no espelho, você vê em pensamentos de, meu, não tô bem. Não tô legal, não sou isso. Vai pro teu trabalho, olha, meu cargo não é condizente com o que eu gostaria de ser, então eu sou menos, eu sou inferior e tudo isso. E aí esses pensamentos, eles podem ganhar força. E aí se você concentrar nisso, você vai expandir exatamente isso. E aí a nossa luta dentro dessa constância é realmente criar um outro cenário. E é muito difícil. Você está em um e criar o próximo. Você está num cenário de escassez e você pensar que você vai ser rico um dia. Você está, né, enfim, cada um tem seu cenário de riqueza. Você está num cenário de ganho de peso, fora do peso, e pensar que você vai, não, eu vou pôr meu cropped um dia.
eu sou magro, né? Igual uma pessoa comentou aqui, eu sou magro e eu nunca consigo ganhar peso, poxa, mas eu queria muito perna e bunda. Como que eu vou fazer? E aí é esse migrar de frequência que é muito difícil. É esse migrar de pensamento que é muito difícil. E aí não tem uma vez só, né? São vários momentos, muitas vezes. E às vezes você tá, por exemplo, no almoço de família com o coleguinha do lado falando que você tá gorda. Né? E aí você fala, como que eu migro de frequência? Meu marido disse que eu tô fora do peso e que eu não tô bonita. E aí como que eu migro? Você migra a partir do momento que você cria uma estratégia de ação. Porque a ação, muitas vezes, é você começar a agir em direção ao teu objetivo ou começar a bloquear esse pensamento. Não sou, eu estou assim. Eu digo muito isso. Quando vem alguma coisa diferente, eu falo, eu estou assim, mas eu não sou isso aqui. E eu digo pra mim mesmo, Janete, você está assim, eu não sou isso aqui. Muitas vezes eu tô cansada, 3 da tarde, eu tô desde as 4, eu estou cansada, eu não sou cansada. Vai lá, lava seu rosto, escova seu dente de novo, acorda de novo e volta. Sabe por quê? Porque você está assim, você não é. Você não é assim. Quem tá aí, você não é como você está. É um cenário de vida momentâneo que você pode ou não continuar se você quiser. Haja, mas eu não. Haja. Começa a agir. Sim. Começa a agir. Porque vai ter que chegar. Jane, deixa eu só falar que tem umas pessoas que mandou perguntinha. Eu acho Sai, que quando dá 1 hora de né? live, eu não consigo mais salvar. Gente, a gente tá conversando tanto que já passou 50 minutos. Gente, põe aqui embaixo. Se passar 1 hora de live, eu consigo salvar depois no meu Instagram, porque eu quero salvar essa live. Será que quem saber uma vez me falaram isso? Coloca aqui embaixo. Porque a gente tem que E responder. Eu falei que responder as perguntas das pessoas, a gente nem respondeu ainda. Pera aí, gente, manda as perguntas aqui que vocês têm. Eu vou ver umas perguntinhas que me mandaram aqui. isso, vamos pro E eu prometi pergunta, pra tá? vocês que a Tem uma gente ia pessoa que perguntou assim, responder. ó. Eu não passo dos 50 quilos, eu gostaria de ganhar peso. Vou te explicar cientificamente. Para você ganhar peso, seja gordura ou massa magra, você precisa comer acima da sua taxa metabólica basal, que é o seu peso versus sua altura. Você descobre quanto você gasta para pensar, respirar e tudo isso. A partir deste momento, você precisa comer mais calorias acima disso, mas não calorias vazias, do açúcar e disso. O ideal é balizar a quantidade de proteína. Qual seria o melhor cenário? Procurar uma ajuda, um nutricionista que você pare e fale assim para ele, ó, eu quero ganhar peso, massa magra. E eu já te adianto, mesmo sendo magro, o ideal é que você treine, porque o que você quer ganhar do peso, você não quer ganhar em gordura, você quer ganhar, não quer ganhar no abdômen, você quer ganhar em perna, glúteo, tronco, bem feito. Então, o melhor caminho seria comer mais do que você gasta e gastar calorias em cima da musculação para construir o músculo. O melhor caminho, acha alguém que calcule a sua dieta, porque a partir do momento desse cálculo você vai comer mais e começar a construir esse físico. É mais difícil ganhar massa do que perder gordura. Por mais que o mundo esteja obeso, acima do peso, é mais difícil. Então você tem um caminho, uma trajetória aí brincando de 6 meses a 12 de construção, mas é muito possível, tá? Eu vi que alguém perguntou aqui também, Jane. E eu vi que esses dias você postou falando sobre abdominal. A Jane também tem um podcast Ó, que vai sair logo, logo, né, Jane? Eu estou convidada. Eu tô indo pro Brasil isso agora, mesmo. com o mês de junho. Eu acho que eu ia estar de volta, estou de volta. Então, eu acho que já Vai, vai ter um vai podcast sim. nosso aí, né, Jane? Depois entra no Insta da Jane para conferir. Ela sempre coloca vídeo super legal sobre treino. E alguém perguntou aqui, qual o melhor exercício para reduzir Qual o a melhor cenário? pochete na Imagina barriga? que você tem camadas de gordura em todo o seu corpo. Só que lá no seu abdômen, a camada do seu braço é assim, do seu abdômen é assim. E aí você quer fazer abdominal, porque você acha que o abdominal vai queimar aquela região. Não vai. O seu corpo é sistêmico, ele só usa essa gordura quando você gasta ela de maneira sistêmica, o corpo inteiro. Então você tem que gastar muita energia treinando, correndo, fazendo cardio, fazendo musculação, para que o teu corpo pegue um pouquinho de cada lugar e comece a ir embora. Já fiz isso, fiquei magra e com barriga, porque você não chegou ao ponto de precisar daquela gordura como fonte de energia. Quem é magro e tem barriga vai ter que pagar o preço de parecer quase meio doentinho ali, sabe? Aquele emagrecedor vai falar assim, ó, para de emagrecer. Você tem que parar de emagrecer à medida que você chegar naquele abdômen. Antes de chegar, se você voltar a comer mais, você vai continuar
magro e com pochete. Então queima. Se for Então, estrogênica, se for hormonal, cara, não tem outro caminho. Abdominal não queima, não queima. Gasto energético queima. Treina, rebenta, treina e come menos. então depende da pessoa onde ela tira a Na gordura verdade, primeiro, é de corpo, então. Cada armazena pessoa é muito diferente. na lateral aqui da cintura. Tem gente que é muito no abdômen na frente. Tem gente que é muito na bananinha ali abaixo do glúteo. Todo mundo tem uma área que vai mais gordura. Essa área de gordura, ela vai sair do seu corpo como qualquer outra. Só que lá o depósito é maior. Imagina esfriar um prato de mingau para emagrecer. As bordas que são mais finas do prato esfria primeiro, não esfria? Lá o tá cheio de mingau, ele demora mais para esfriar. A gordura é igual. Onde tá cheio, vai demorar mais para sair. Então você tem que continuar pagando o preço até chegar nela. A maioria das pessoas não pagam. E aí, E demora pra voltar. Assim, não demora, mas assim, se eu já comer alguma coisa a mais, já não, volta, é primeiro lugar é sistêmico. lá Você ou come não? mais, ele começa a redistribuir. Só que o que acontece? Se você não escoou todo do lugar, quando você come, vai um pouquinho para cada lugar, aquele lugar já tem mais, aparece primeiro de novo. Então você tem que pagar o preço de deixar esse corpo magro, com percentual de gordura baixo, para quando você fazer o processo de reganho de peso, seja massa muscular, mas mesmo que você ganhe gordura, não seja lá o maior depósito de novo. Porque aí vai dar problema. De novo, do mesmo jeito. Por isso tem pessoa que fala, nunca perdi, nunca pagou o preço. De continuar no processo até chegar nela. E muitas vezes, se for mulher, então ela tá com você, essa gordura lá desde a da menstruação, primeira menstruação. Tá lá desde trás. Então você nunca se viu sem ela. Então, ó, rala e continua, constância. Eu vi que alguém perguntou também, drenagem ajuda. Gente, só uma coisa. Eu quero salvar a live. Se eu salvar, depois de 1 hora eu não consigo mais salvar, alguém dá uma luz aqui, porque uma vez me falaram isso, Eu não vi ainda. que vai minutos pra 1 hora. Dá pra gente abrir outra, caso vocês tiverem perguntas, mas essa aqui A era, gente eu queria minutos, eu acho que salvar. deu uma hora. Então, Deixa eu gente, procurar aqui no Google. Vamos dar um Google, vê Brasil. aí. Vou vendo as outras perguntinhas. Essa já respondeu. Eu vi que alguém perguntou se drenagem ajuda. Ó, é assim, ó. O que nós somos? Nós somos células. Quando a gente tem um acúmulo de gordura em determinado lugar, são várias bichas. Calma aí um minutinho, vai dar 4 minutos. Alguém falou Abre outra. salve, encerra, daí abre Quer, outra, porque tem quer abrir? que. Eu trabalho com o Instagram, mas nunca ouvi falar limite de horário. Certeza? Pera, vamos ver isso antes, que tá faltando só Aqui, ó. 4 minutinhos, já. Eu acho que vai salvar. Pera aí. Consigo Ó o salvar. Google. Ó, a gente pesquisando. Dando um Google no meio da live aqui, gente. Espera aí. Consigo salvar a live se der mais de 1 hora. Vamos ver. Salvar a live. Google é. Gente, Google é tudo, né? Tudo de bom. Ah, não, dá 4. Aqui, Instagram libera Então live, fechou. já Então tá em bora. 4 horas. Alguém me Scroll perguntou, aqui, Instagram. Jane, para quem quer definição, eu acho que é a Jussara. Primeiramente, é necessário o início do cardio do que na musculação? Não. Ju, é o seguinte, para quem quer definição e tem um percentual de gordura baixo, vai para musculação, hipertrofia, Aqui tem falando, vai cair a live, coragem. abre outra. Ah, então cai Quer automático salvar, depois de 1 hora, Raíza? Quer gente? Ai, salvar e a gente, gente não sei. volta? Volta. Vamos, vou Ó, salvar tem um monte de perguntas. essa então. A outra a gente abre só para as Então a perguntinhas, gente então. volta para só as perguntas. Quem fez pergunta e não respondeu, já volta perguntando, que daí a gente vai ficar só nela, beleza? Beijo. Combinado, Até já então. já. Até já já.